Fala pessoal, beleza? Uma menina veio me perguntar, na verdade ela veio relatar. Ela falou que está treinando há aproximadamente uns 5, 6 meses e nesse período ela teve uma perda de peso bem acentuada. Foi de mais ou menos uns 10 quilos nesse período aí, de 5 a 6 meses. Só que agora ela falou que está sentindo que não, que estacionou, que não está tendo, que essa perda que ela teve inicial durante esse período, ela deu uma estagnada. E ela perguntou a dúvida dela foi justamente o porquê ela deve ter estacionado, sendo que antes ela era sedentária e começou a praticar atividade física e fez um reajuste, tirou algumas coisinhas da alimentação dela e ela conseguiu ter um resultado meio acentuado. E ela queria, justamente ela queria saber, a dúvida dela era por que ela estacionou. E é isso que eu vou falar com vocês agora. Ela estacionou por quê? Porque como ela era uma iniciante, ela não praticava nenhum tipo de atividade e se alimentava mal, não comia, não se alimentava de forma correta, pequenos ajustes que ela fez justamente no dia a dia dela, como treinar, começar a fazer exercício e mudar algumas coisas na alimentação dela, restringir algumas coisas, essa curva, essa perda realmente é acentuada justamente por isso, porque como ela não tinha, não fazia nada, e ela começou a fazer uma atividade física, ela já teve uma, ela já começou a ter um gasto calórico mais acentuado devido à atividade física e, consequentemente, também por ter feito um ajuste na sua alimentação, ter feito uma restrição. Só que com o tempo, esse período inicial, justamente você consegue resultados mais acentuados, justamente porque ela tinha um nível de massa gorda mais acentuado e ela e esse início é normal você conseguir uma perda maior, justamente porque ela estava parada e começou a fazer atividade. Tinha uma alimentação muito desregrada, melhorou um pouco. E também por ter um nível de massa gorda muito acentuado, então é normal nesse período inicial ter uma perda mais acentuada. E depois, aos poucos, você acaba estagnando. Então, ela perguntou o que ela deveria fazer para poder melhorar um pouco essa perda. Eu expliquei para ela o seguinte, que depois é normal você ter que reajustar de repente o seu treinamento, de repente aumentar a intensidade, ver de repente se ela tem que ajustar o aeróbico junto com o treino de resistido, pode ser musculação ou outro tipo de treino resistido. De repente, justamente o treino, a musculação, ela teria de repente ter uma relevância legal agora, justamente para aumentar o nível de massa muscular dela e aumentar o metabolismo basal dela. E ajustar justamente de repente com um treino aeróbico mais intenso e ver também onde ela pode ajustar essa alimentação, porque ela tirou pequenas coisas, mas de repente ela restringindo algumas outras coisas, não que ela tenha que comer menos. De repente ela pode até comer a mesma quantidade, mas ou até comer mais e só que trocando alguns alimentos, ela diminui a ingestão calórica dela. Então, é só ajustar o treino, ver como está o treino dela e a alimentação, fazer alguns ajustes, algumas trocas, nem não é que ela precise de comer menos, mas de repente ela reajustar alguns alimentos, trocar alguns alimentos, fazer algumas substituições que ela vai voltar a ter uma perda, mas tendo a consciência que depois desse período inicial, a perda ela já é um pouco mais gradativa, ela é um pouquinho menor. Tem que ter a consciência justamente disso, que depois do período inicial, essa curva ela é um pouco mais baixa. Essa curva acentuada que você tem no início, depois com o tempo ela vai diminuindo um pouquinho, até porque ela não tem aquele nível de gordura que ela tinha antes, então vai ficando um pouquinho mais difícil. O que você tem que fazer é justamente reajustar os seus treinos e reajustar a sua alimentação, que aí sim você vai conseguir continuar tendo resultado, mas de forma um pouco mais gradativa, lembrando disso, entendeu? Então, reajuste o seu treino, revise seu treino para ver aonde você pode melhorar. Aí sim você vai ter melhores resultados. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.